Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Antigamente, pelo menos, o pastor avisava 2 minutos antes. Agora, nem isso. Cada vez está... Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Estou muito grato a Deus. Hoje estou muito feliz. Essa semana o Senhor tem nos agraciado mais uma vez. Foi o casamento do nosso filho. Foi uma semana bastante corrida. Nós ficamos uns 10 dias mais ou menos sem vir aos cultos devido ao casamento, a casa cheia. E hoje, quando eu estava vindo para a igreja juntamente com a minha esposa e a minha filha, que agora diminuiu a quantidade de pessoas no carro, né? Agora é eu, a esposa e a filha. Nós estávamos vindo e eu comentei com a minha esposa, falei, nossa, a gente fica às vezes 1 semana, 2 semanas sem ir à igreja e a gente sente uma falta. A gente sente, sabe, algo está faltando. E quando nós vínhamos hoje, eu falava isso para ela. Eu falava, eu estou sentindo o desejo de estar lá, eu estou sentindo essa falta. E quando eu cheguei aqui, o Senhor me agraciou com uma presença tão poderosa, aleluia. Aleluia, porque muitas vezes nós queremos a presença do Senhor, mas queremos por causa dos sinais, queremos para ter status, e o que o Senhor quer muitas vezes é essa intimidade conosco. O que o Senhor deseja muitas vezes não é que nós busquemos a sua presença apenas para estarmos em um púlpito, para sermos conhecidos, não, mas para que tornemos o seu nome conhecido, para que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas. E eu confesso que eu ali no banco, ali eu comecei a pensar, se o pastor me chamar, eu vou falar sobre isso. E de repente o culto foi tomando outra direção e foi indo, e eu já fui, não, é isso que eu vou falar. E de repente o Senhor mudou tudo. E agora eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Abra a tua Bíblia comigo nesse momento. Como eu tenho 25 minutos, vai ser uma palavra bem rápida. Mas eu quero falar de um tema muito importante para as nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo de número 5 e o versículo de número 6. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Aleluia. Embora hoje nós estejamos vivendo em um mundo muito materialista, que olha tudo aquilo que é material, e isso tem corrompido até mesmo a nossa vida com Deus. Isso tem corrompido as práticas da igreja de Jesus Cristo. Porque hoje em dia nós não oramos mais ao Pai buscando essa intimidade. Nós não dobramos mais o joelho. Essa semana eu estava lendo um livro do pastor Sam Storms, e ele falava a respeito dos dons espirituais. E essa busca incessante a qual a palavra do Senhor nos incentiva a ter pelos melhores dons, para que a igreja de Cristo seja edificada através desses dons. E como que nós vamos buscar esses dons? É através da oração. Mas como eu falei, esse mundo materialista, ele tem moldado até mesmo aquilo que nós temos de mais poderoso, que é o momento de oração.
Esse mundo materialista tem corrompido até o nosso momento de comunhão com Deus. E hoje não dobramos mais os joelhos para buscar este dom, para buscar o revestimento do Espírito, mas dobramos os joelhos muitas vezes para pedir aquilo que é material. E o Senhor foi falando muito ao meu coração enquanto eu estava ali. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã. Estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com conseguir uma casa, com conseguir trocar o carro, conseguir uma roupa bonita, conseguir aquilo muitas vezes que os nossos filhos desejam. E acabamos esquecendo de buscar aquilo que é mais valioso. E o Senhor Jesus Cristo, nesse texto que nós acabamos de ler, Ele está preocupado exatamente com isso. Ele está preocupado que os seus discípulos venham ter a mesma atitude que os fariseus tinham. A oração dos fariseus não era uma oração para buscar esta comunhão. A oração dos fariseus não era uma oração buscando uma recompensa eterna, buscando algo no secreto, não, mas era buscando aquilo que era material, aquilo que era palpável, aquilo que era reconhecido pelos homens. E como eu iniciei a minha fala aqui nesta noite, embora vivamos em um mundo materialista, existe um mundo espiritual tão real quanto essa cadeira que você está sentado. Existe um mundo espiritual que, embora os nossos olhos não possam contemplar, embora os nossos olhos não possam ver, ele é tão real quanto este microfone que eu estou segurando nesta noite. E isso é muito importante para que venhamos entender e para que possamos ter uma vida com Cristo. Porque muitas vezes nós olhamos apenas para as coisas deste mundo, mas o Senhor, Ele nos mostra que existe uma guerra espiritual. Por que você está indo agora para esse lado, irmão? Por quê? Porque eu quero falar nesta noite de oração. E a oração é algo muito pregado, mas porém é algo pouco entendido. Embora muitos falem sobre a oração, pouco ainda é o entendimento em torno da oração. E eu quero nesta noite, no tempo que me foi dado, falar um pouco sobre esta oração, mas como uma arma de guerra. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que existe uma guerra. E esta guerra, ela é no mundo espiritual. Essa guerra, ela é travada nos ares, nas regiões celestiais. Embora muitas vezes não possamos perceber, ela está acontecendo. Embora muitas vezes não possamos contemplar com os nossos olhos, ela está acontecendo. E eu quero falar nesta noite do poder da oração, aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai falar muito bem a respeito da oração. Eu gosto quando lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós estamos em uma guerra, e nós precisamos entender como acontece essa guerra. Eu gostaria aqui nessa noite de falar de 3 coisas essenciais que precisamos entender antes de entrarmos em uma guerra. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que precisamos conhecer o nosso inimigo. Ninguém vai a uma guerra sem antes conhecer o seu inimigo. E mais uma vez o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele vai tratar deste assunto. E ele vai falar a respeito do nosso inimigo e do terreno onde esta guerra é travada. Efésios capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. E isso é muito importante que a igreja de Cristo tenha o entendimento. Porque muitas vezes, por falta desse entendimento, de conhecer quem é o nosso inimigo, nós acabamos atacando aqueles que não são os nossos inimigos. Por não conhecermos que a nossa luta ela é espiritual, nós acabamos atacando a carne, acabamos atacando o sangue, sem ter o entendimento dessa luta. Por isso que nós olhamos muitas vezes no meio de nós, não é difícil encontrarmos pessoas feridas, pessoas decepcionadas, pessoas angustiadas, querendo desistir, querendo parar, dizendo porque eu fui atacado, porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo, porque ainda não reconheceram quem é o verdadeiro inimigo. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer abrir os nossos olhos, aleluia, e Ele quer mostrar para você que o teu inimigo não é a tua esposa, que o teu inimigo não é o teu irmão que está sentado do teu lado, que o teu inimigo não é aquela pessoa do trabalho que tem se levantado, caluniado a tua vida, mas o teu inimigo é o espírito maligno que atua, tentando destruir a tua vida, tentando destruir a tua comunhão com Deus, tentando destruir o teu casamento, a tua família. E nós temos gastado tempo muitas vezes contra a carne e contra o sangue. Nós temos investido a nossa força contra a nossa esposa, esposa contra o marido, contra os filhos. Quantos pais não têm jogado seus filhos no mundo? Quantos filhos não têm abandonado seus lares? Porque não entenderam quem é o verdadeiro inimigo, e acha que o seu inimigo é o seu pai, a sua mãe, e tem alimentado dentro do seu coração um ódio contra a sua família. Quantos maridos que saem para trabalhar e preferem fazer hora extra e não querem voltar para casa, porque olham para a sua esposa como seu inimigo. Aleluia. Oh glória, mas nesta noite o Senhor quer quebrar essa mentira do diabo. Nesta noite o Senhor quer derrubar toda essa fortaleza que foi construída na sua mente, que tem levado você a acreditar que o inimigo é o seu marido, a sua esposa. Quem sabe você chegou aqui nesta noite pronto a se divorciar, pronto a largar tudo, dizendo eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais estar nessa casa, eu vou juntar as minhas coisas e vou embora. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer que o teu inimigo não é a tua família, não é o teu marido, a tua esposa, mas é o diabo que tem plantado essa mentira no seu coração. E a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E aquele que medita nessa palavra, aleluia, ele não anda na escuridão. Aquele que medita nessa palavra, aleluia, ele não é enganado pelo diabo, ele não cai nas mentiras do inimigo. E nesta noite o Senhor está iluminando o teu coração, abrindo o seu entendimento. E nesse momento você vai se colocar, aleluia, na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou entendendo, ó Pai. Não seja relutante com a palavra de Deus. O Senhor te diz esta noite: não relute com aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. O Senhor está dizendo: é contigo mesmo que eu falo, é com você mesmo que eu falo nesta noite. Você vai voltar para a tua casa, você não vai sair daquela casa. Se tem alguém que vai sair daquele lugar, é o diabo, porque ele já foi derrotado, aleluia. Antes de entrarmos em uma guerra, nós precisamos conhecer o nosso inimigo.
Segunda coisa que precisamos conhecer é a estratégia correta para lutar. Porque de nada adianta conhecermos o inimigo se não sabemos a estratégia para usar. Eu me recordo que quando eu me converti ainda com 17 para 18 anos, foi bem nessa mudança, na semana do meu aniversário, eu tenho um testemunho bem extenso, vim das drogas, fui preso por tráfico de drogas, tudo, muitos conhecem esse testemunho, mas não quero me deter ao testemunho nesta noite. Mas eu me recordo que quando eu me converti, essa chama acendeu no meu coração, eu conheci o Evangelho que me libertou da escravidão, e eu olhava para os meus amigos lá e eu falava, eu preciso que eles conheçam essa verdade. Esse era o meu desejo, era que eles conhecessem essa verdade e fossem libertos pela verdade. Mas eu não tinha uma estratégia para lutar, e por várias e várias vezes, ainda novo convertido, eu entrava nas bocas de fumo e começava a pregar para aqueles que estavam comigo outra hora comprando droga, que estavam na bebedeira, que estavam cometendo crimes, e eu falava, Jesus transforma, Jesus liberta, Ele transformou a minha vida. Mas de repente naquele lugar, no meio daqueles homens, acendia um baseado e começava a fumar, e eu falando de Jesus, de repente aquela fumaça começava a me entorpecer, e por várias vezes eu recaí nas drogas, porque não era a estratégia correta. Eu não estava preparado naquele momento para entrar no terreno do inimigo e bater de frente com ele. Mas eu ia, e muitas vezes eu voltei derrotado. Quantas e quantas vezes pastor Edilson, pastor da Igreja Brasil para Cristo, lá na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, não passou na frente daquela quadra onde eu vendia drogas, e eu estava lá novamente usando drogas, e ele entrava e falava, meu filho, por que você voltou? Ah, pastor, eu não aguentei, eu caí. Ele, não, mas vamos voltar. Eu falava, pastor, eu estou com vergonha, eu não quero voltar. E ele orava comigo e dizia, não, levante, não deixe o inimigo plantar essa vergonha dentro de você. Deus tem um propósito na tua vida, aleluia. E mais uma vez ele me tomava pela mão e me trazia para a casa do Senhor, e nós dobrávamos o nosso joelho em oração, e então ele olhou para mim e disse, agora eu sei, você vai andar comigo por onde eu for. Se eu for fazer visita, você vai comigo. Eu vou para o monte orar, você vai comigo. E eu comecei a andar com ele para lá e para cá, onde ele ia eu estava, e aquele era um homem de oração, é um homem de oração, porque o Senhor ainda o mantém no mesmo lugar, e eu andava com ele, e eu fui aprendendo a orar, e quanto mais eu orava, eu me sentia fortalecido, quanto mais eu orava, o Senhor me abençoava com os dons espirituais, quanto mais eu orava, eu recebia palavras do Senhor, quanto mais eu orava, o Senhor abria as portas para o meu caminho. A oração, ela é poderosa. Tem muita gente que tem o costume de dizer que a oração, ela move a mão de Deus, como se Deus fosse um robô e eu oro e a oração puxa a mão dele. A oração, ela não move a mão de Deus, mas a oração, ela transforma a minha vida. A oração não é para mudar Deus, a oração é para me mudar, é para me transformar. A oração é para aquele que está fraco, caído, que não tem forças e reconhece a sua miséria. Eu naquele momento eu entendi a importância da oração na minha vida, e eu falei, agora eu tenho uma estratégia, e eu comecei a orar, e então eu estava desempregado, e o pastor me ofereceu uma oportunidade para limpar a igreja, e eu trabalhava limpando a igreja, eu saía com ele fazer cultos nas casas, eu fazia obra com ele o dia inteiro, porque eu trabalhava na igreja, então eu tinha essa oportunidade, e ali o Senhor me deu uma estratégia,
estratégia. Eu às vezes ficava o dia inteiro na frente da igreja com uma vassoura, fazendo de conta que estava varrendo, lavando a calçada, e quando eu via então algum daqueles amigos meus passando por ali, eu chamava e dizia: ei, chega aí, vamos trocar uma ideia. E quando ele chegava eu falava: opa, agora eu estou no meu ambiente, agora eu estou seguro, o Senhor está comigo, aleluia. E eu começava a falar do que Deus havia feito na minha vida, eu começava a pregar a palavra do Senhor, e muitas vezes o Senhor me dava palavras que eu nem conhecia, o Senhor me trazia palavras ao meu coração, e Ele ia trabalhando na vida daqueles jovens, e muitos vieram para a casa do Senhor por causa dessa estratégia. Nós precisamos ter estratégias nessa luta. De nada adianta sairmos a uma peleja sem estratégia. Aquele que vai para uma guerra sem ter uma estratégia, ele volta derrotado, ele volta envergonhado. Mas aquele que se coloca em oração diante do Senhor, clamando, o Senhor dá a estratégia correta, na hora correta. Talvez você esteja na sua casa numa guerra ferrenha, sem saber o que fazer. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, e o Senhor vai te dar a estratégia correta. O Senhor vai te dar o entendimento que você precisa, aleluia. Porque muitas vezes nós queremos usar a nossa estratégia, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil. Eu não preciso dobrar o meu joelho, eu não preciso, eu sei que ela é uma pessoa má, eu sei que o problema está neles, então o que eu tenho que fazer é me afastar. O que eu tenho que fazer é tomar atitudes como muitos dizem por aí, proclamando uma mentira do diabo, dizendo: faça o que o teu coração manda. Porém a palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração do homem. E muitos têm sido enganados por essa mentira. Muitos têm ouvido o seu coração e têm dizido: porque nesse casamento eu estou sendo infeliz, eu tenho o direito de ser feliz, então eu vou abandonar, eu vou embora porque existe algum lugar onde eu vou ser feliz, e acaba abandonando e vai para outro lugar, e nesse lugar ele não encontra felicidade, e novamente ele abandona e vai para outro lugar buscando essa felicidade, dizendo: agora eu vou ser feliz, porque aqui eu sei que eu vou encontrar a minha felicidade, e mais uma vez ele acaba sendo frustrado, porque a sua felicidade não está nas coisas deste mundo. A sua felicidade não está na sua esposa, a sua felicidade não está no carrão, não está na vaga que você tanto deseja, não está na sua casa própria. Eu conheço muitas pessoas que são milionárias, têm uma família linda, porém são infelizes. Mas eu também conheço, e eu já visitei pessoas em barracos de plástico. Lá na minha cidade tem uma favela chamada Jardim União. Antigamente era chamada de favela dos Estados Unidos. O porquê eu não sei. Mas eu me lembro que nós íamos fazer um culto na casa da irmã Maria. Uma senhora dos seus cabelos brancos. Ela tinha 3 netas que moravam com ela, porque as suas filhas haviam tido relações e tido as filhas e abandonado, deixado com ela, e ela num barraquinho de plástico, vivia de doações da igreja. Mas quando você chegava na casa dela, era uma alegria que contagiava. Eu amava entrar na casa da irmã Maria, porque um abraço daquela mulher transmitia alegria para a minha vida. Pessoas que não tinham riquezas, mas encontraram a verdadeira felicidade, que nós só encontramos em Jesus Cristo. Quando nós entendemos que a nossa felicidade não está nas coisas, nós não usamos mais pessoas para tentar ser felizes, mas agora entendemos que nós fomos chamados para servir, aleluia. Nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus, para servir aquele que está ao nosso lado. Eu não fui chamado para
que a minha esposa me faça feliz, mas para que eu ame ela, para que eu dê a minha vida por ela, e que ela seja feliz porque eu faço isso. Ela não foi chamada para me fazer feliz, não foi chamada para ser feliz por causa de mim, mas ela foi chamada para estar do meu lado nessa missão, e junto nós caminhamos, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é quem nos dá alegria, mesmo que eu não tenha o pão, mesmo que eu não tenha um emprego, mesmo que eu não tenha um carro novo, mas o Senhor sempre estará comigo. Pode me faltar tudo na vida, mas a presença do Senhor nunca me faltará. Aleluia. E a terceira coisa que nós precisamos conhecer é as armas que vamos lutar. Pastor, me perdoe, eu não vi a hora que eu comecei, pastor. É 15, eu não vi a hora que eu comecei. Aleluia. A terceira coisa que precisamos conhecer é a arma com a qual vamos lutar. E uma das maiores armas é aquela que eu quero falar nesta noite: a oração. Porque existem muitas pessoas que têm em seu poder uma arma maravilhosa, mas não sabem como usá-la. Existem pessoas que têm uma arma poderosa, mas não sabem como carregá-la. Você já pensou? Você ser chamado para uma guerra. Hoje estoura uma guerra mundial, e você é chamado para essa guerra. E alguém chega para você com um fuzil e entrega na sua mão. Ele está travado, descarregado, as munições estão ali, e o inimigo está vindo contra você, e você está com aquele fuzil, mas você não sabe como usar. Você não sabe como destravar. Você não sabe como carregá-lo. Ele pode ser uma arma poderosa, mas se nós não conhecemos, de nada vai servir. Você vai morrer com aquele fuzil em sua mão. Dr. Charles Spurgeon diz que se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. De nada adianta eu falar nesta noite que o Senhor te entregou uma arma poderosa, que é a oração, e você não usar ela, você não saber como usar, você não ter esta comunhão, você não dobrar o teu joelho, você não clamar ao Senhor. Nós vamos ser fracos no nosso casamento, vamos ser fracos no nosso trabalho, vamos ser fracos na nossa vida social, vamos ser fracos no púlpito. Porque aquele que não ora é fraco. É fraco. Mas você que reconhece que é fraco, você ora. Você ora, porque você sabe que a tua força está no Senhor que te sustenta. Você sabe que a tua força está naquele que te capacita. Como já foi pregado aqui pelo nosso irmão Samuel nesta noite aqui. E vamos dizer glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Que palavra maravilhosa. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Aleluia. De nada adianta um instrumento sem aquele que o tange. De nada adianta um instrumento sem aquele que sabe tocá-lo, e o Senhor é especialista, aleluia, e aqueles que são instrumentos estão prontos para ser tocados por Ele nesta noite, aleluia. Ele quer tocar a tua vida, Ele quer tocar a tua vida, para que a música da tua vida transforme o seu lar, para que a música da tua vida transforme a tua casa, para que transforme o teu trabalho, para que transforme a tua igreja, para que transforme a tua família, aleluia. Basta você se deixar ser tocado por Ele. Basta você se deixar ser tocado por Ele nesta noite, aleluia. Oh meu Deus, Ele quer tocar vidas neste lugar nesta noite. Ei, Ele quer tocar vidas que estavam desafinadas. Ele quer mudar a canção da tua vida. Até agora foi uma canção de tristeza, até agora foi uma canção de derrota, mas hoje o Senhor quer tocar uma canção de vitória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E nós temos essa arma poderosa em nossas mãos, que é a oração. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha,
Quando você orar, tome cuidado. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, para as nossas próprias vontades. E quem sabe você tem usado essa arma, mas você não está vendo o efeito, porque você está usando essa arma da maneira errada. Você está usando essa arma da maneira incorreta. Talvez a sua arma esteja disparando sem parar, mas não esteja atingindo o alvo, porque o pecado, ele é tão terrível, que ele é capaz de corromper até aquilo que nós temos de mais valioso, que é a oração. Existem tantas pessoas que oram, mas as suas orações parecem mais pragas. As suas orações parecem mais macumba, parecem mais feitiçaria. Senhor, mata! Senhor, castiga! Ele se levantou contra mim, Senhor. Porque Senhor, fez mal contra mim. Porque Senhor, foi contra mim. Pessoas que têm o seu coração enegrecido pelo rancor, pela mágoa, e que quando dobram os seus joelhos, só saem palavras amargas de seus lábios. De nada adianta termos uma arma poderosa se não soubermos como usar. Dr. John Bunyan disse que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Nós precisamos que o Senhor venha transformar os nossos corações, para que nós possamos entender o poder da oração. Não esta oração que deseja o mal para o meu irmão, não esta oração que deseja ver alguém caído, não esta oração que deseja vingança, porque a vingança não pertence a mim, mas a vingança pertence ao Senhor. Então é um coração que vem a orar e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, o meu coração está magoado. Senhor, a minha vontade é matar, é vontade de ver morto, mas eu sei que a tua vontade é salvar, Senhor. Então que seja feita a tua vontade. Essa é a verdadeira oração. Não é uma oração que busca o mal, não é uma oração que busca a destruição, mas uma oração que busca a edificação. Aleluia. Uma oração que busca o restabelecimento e a glória de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer a respeito de um homem chamado Elias. E aquele homem, ele foi afrontado pelos inimigos. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. E a palavra vai nos dizer que os profetas de Baal, Acera e Astarote se levantaram contra ele. 850 profetas. Elias estava sozinho naquele momento. Mas Elias se lembrou da arma poderosa que ele tinha em suas mãos. E ele então faz um desafio àqueles homens. Ele diz: ei, eu já sei o que vamos fazer. Ele entendeu que a sua luta não era na força do seu braço. Ele entendeu que a sua luta não era contra carne ou sangue. Ele entendeu que a sua luta não era com um exército, mas era com os poderes inimigos. E ele diz: vamos levantar um altar. Cada um vai clamar ao seu Deus. E aquele que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles profetas foram os primeiros. Eles levantaram o seu altar e eles começaram a clamar aos seus deuses. E eles clamavam e não recebiam uma resposta. Eles até tinham levantado um altar, eles tinham trazido um sacrifício, eles estavam orando, mas da maneira errada.
E eles começaram a orar, e nada acontecia. E a palavra do Senhor diz que de repente eles começaram a se machucar, e se cortar, e sangravam, e gritavam, e pulavam. E nada acontecia. E o profeta do Senhor, vendo tudo aquilo, dizia: ei, clamem mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo, ou quem sabe esteja indo viajar. Clamem mais. E eles clamavam, e a palavra diz que passou do meio-dia, eles clamando, e nada aconteceu. Porém chegou a hora de Elias. E eu acho maravilhoso que antes de Elias dobrar o seu joelho, antes de Elias orar ao Senhor, o que Elias faz? A palavra nos diz que primeiro ele restaurou o altar. De nada adianta eu orar, de nada adianta eu oferecer sacrifício se o meu altar estiver destruído. De nada adianta eu pular, eu rodar, eu oferecer sacrifícios se o meu altar estiver destruído. Mas nesta noite o Senhor está nos chamando a restaurar o altar da oração, aleluia, a restaurar o altar do lugar secreto, porque é lá no lugar secreto onde o Senhor está te esperando. É lá no lugar secreto onde o Senhor está desejando ouvir a nossa voz. Aquele lugar onde já faz muito tempo, onde você não dobra o seu joelho. Aquele momento em que você acordava de madrugada, que você levantava e aproveitava: não, eu acordei, eu vou orar. E você dobrava o seu joelho do lado da cama, e você sentia a presença de Deus. Quando você deixou de visitar este lugar, quando você abandonou esse altar, foi que começou a derrota. Mas o Senhor está nos chamando nesta noite a restaurar este altar, aleluia. Porque quando o altar for restaurado, então a nossa oração vai ser ouvida, então o sacrifício vai ser aceito, e o fogo vai descer do céu, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Ele restaurou o seu altar. As horas já foram embora, eu tenho que terminar. Ele colocou lenha, Ele trouxe o holocausto. Eu não vou falar sobre cada um desses pontos, senão vai levar muito tempo e eu tenho que terminar. E depois de tudo isso, Ele ainda joga água em volta. Ele encharca aquele lugar. Por quê? Porque a água simboliza o Espírito Santo de Deus. A água simboliza a palavra do Senhor. Porque já fomos lavados pela palavra do Senhor. Então nós precisamos encharcar a nossa vida com a palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Até que não haja mais nada de mim em mim, mas que Ele governe a minha vida. Que não seja mais a minha vontade, mas a vontade dEle que governe o meu querer, aleluia. E então a palavra do Senhor nos disse, coloque em pé e eu já vou terminar, que Elias orou. A palavra do Senhor não diz que Elias passou a tarde inteira orando. A palavra do Senhor não diz que Elias entrou à noite orando. Bastaram poucas palavras, e o fogo de Deus desceu naquele lugar. A oração poderosa, ela não é construída pelo muito falar. A oração poderosa, ela não é construída por palavras difíceis. Muitas vezes nós queremos fazer uma oração bonita, nada de errado contra isso. Às vezes fica bonito a gente, quando assume a tribuna, saber usar as palavras corretamente. Mas Deus está desejoso de ouvir a oração que sai do teu coração.
Deus está desejoso de ouvir você novamente, clamar a Ele com a sua simplicidade, reconhecendo: Senhor, eu não posso, Senhor, eu preciso do teu socorro, Senhor, ajuda-me, Senhor. E quando você voltar ao altar da oração, aleluia, o fogo de Deus vai descer, e você vai ver todo o mal sendo destruído, você vai ver os inimigos caindo por terra, não porque você se levantou contra eles, mas porque você clamou ao Deus poderoso, aleluia, o Deus que cuida da tua casa, o Deus que cuida da tua família, o Deus que te sustenta, o Deus que te trouxe aqui neste lugar, nesta noite. E nada melhor do que terminarmos nesta noite esta palavra com uma oração. Mas antes de orar, eu quero aproveitar a oportunidade e perguntar se existe alguém em nosso meio que ainda não conhece esse Deus. Se existe alguém em nosso meio que ainda não teve a oportunidade de experimentar essa presença gloriosa do lugar da oração. Ou quem sabe, você até experimentou, mas o seu altar foi destruído, e você está afastado dos caminhos do Senhor. Mas hoje é noite de reconstruir este altar. E eu quero agora rapidamente, eu tenho 1 minuto para terminar, abrir a oportunidade. Se você deseja entregar a tua vida ao Senhor nesta noite, vem aqui na frente, nós vamos orar por você nesta noite. Se existe alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você nesta noite. Essa é a oportunidade. O Senhor está te chamando para um lugar secreto, o Senhor está te chamando para reedificar este altar, porque quando você edificar novamente o altar ao Senhor, o fogo do Senhor vai descer, aleluia. Ah, irmão, mas eu ainda fumo, irmão, eu estou esperando me libertar desse vício. Ah, irmão, mas aí eu ainda tenho alguns problemas, que ainda não está no momento certo. Quando você levantar o altar do Senhor, o fogo vai descer e vai queimar todo esse pecado, o fogo vai descer e vai purificar a tua vida. Então venha para o Senhor e Ele vai transformar a sua vida, aleluia. Não temos ninguém nesta noite, eu já vou orar. Eu vou orar porque o tempo já foi embora. Mas eu quero que você agora abra o seu coração neste momento e entenda a arma poderosa que você tem em suas mãos. É a oração. Eu quero que você agora faça essa oração, buscando de Deus, não mover a mão de Deus, mas mudar a sua vida, mudar o seu caráter, mudar as tuas atitudes. Eu quantas vezes falei: Senhor, eu não consigo parar com isso, Senhor, muda a minha vida. Orei, e o Senhor transformou a minha vida. Ainda essa semana, conversava com a minha esposa, porque quando eu me converti, eu era um homem muito rude, muito briguento, eu fazia parte de gangues, então eu era revoltado no trânsito, e eu xingava, e eu brigava, e eu falei: meu Deus do céu, eu preciso mudar isso não é postura de crente, isso não é postura de um cristão, eu preciso ter a vida transformada. E eu lutava e não conseguia, bastava alguém me fechar, eu virava num doido. Eu falei: Senhor, eu não consigo, só o Senhor consegue, só o Senhor pode mudar a minha vida. E eu comecei a orar para que a minha vida fosse transformada. Eu comecei a orar para que a ira fosse tirada. Ah, irmão, acabou os problemas, ninguém mais te fechou no trânsito, não. As coisas pioraram. Bastava eu sair no portão de casa, um doido atravessava na minha frente. Às vezes eu me segurava, eu falava: eu não vou xingar, eu não vou falar nada. O cara abria o vidro e xingava, falava um monte de coisa para mim. Eu falava: meu Deus do céu. E eu orei. Teve um certo dia que eu estava passando num devido lugar, não vou falar o lugar, porque talvez você possa conhecer a pessoa. E quando eu estava indo trabalhar com o meu carro, alguém sai da garagem, rapidamente atravessou na frente do meu carro, eu freiei o carro. A pessoa saiu, falei: não vou buzinar. Deus transformou a minha vida.
O cara foi e fez a volta, eu estava indo com o carro, ele viu, voltou, fez a volta no meio da rua, na frente do meu carro novamente. Eu falei, meu Deus do céu, é coisa do inimigo, só pode. Mas eu falei, eu não vou xingar, não vou buzinar. Eu dentro do meu carro, eu segurei o volante, se parei para não bater, só balancei a cabeça. O diabo enxergou de dentro do carro. Ele parou o carro no meio da rua, abriu a porta, veio na porta do meu carro. Por que você está balançando a cabeça? Você está com pressa, sai aqui fora agora. E ele começou a me chamar e eu segurando no volante, eu falei, meu Deus, eu não vou sair, Senhor. E eu olhava, irmãos, eu sabia que eu conseguia com as minhas forças. Eu sabia que eu poderia. Mas eu falei, Senhor, não é com as minhas forças, não é com o meu poder. E eu comecei, Senhor, e o vidro fechado, e ele me xingando. De repente alguém grita lá de dentro da casa, grita o nome daquele homem e grita, vem para dentro agora. A esposa dele. Deus usou a mulher daquele homem para fazer ele parar naquele momento. E naquele momento eu vi que Deus é poderoso para mudar até mesmo aquilo que nós pensamos que Ele não tem importância. Até mesmo aquilo que você acha que faz parte. Não, eu nasci desse jeito. O Senhor é poderoso para transformar através da oração. Aleluia. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero Te louvar pela Tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Senhor. Eu tenho certeza, ó Pai querido, que esta palavra ela teve um alvo certo aqui. Se não alcançou a vida de ninguém que está ali, ela alcançou a minha vida, Senhor. Porque eu preciso, Senhor meu Deus, orar mais. Eu preciso, Senhor, Te buscar mais. Eu preciso, Senhor, renovar o meu altar, ó Pai. Senhor, existem tantas coisas, Senhor, na minha vida, Pai, que precisam ser transformadas, meu Deus. Transforma, ó Pai, nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, meu Deus, transforma. Muda, Senhor, meu Deus, o caráter. Muda, Senhor, meu Deus, as atitudes, as palavras, ó Pai. Que nós possamos ser um instrumento, ó Pai, que toque, Senhor, as mais lindas canções, que venham glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Senhor, que o Teu nome seja conhecido, ó Pai, através de cada irmão, ó Pai, que aqui está nesta noite. E que esta família, Senhor, que estava sendo destruída, seja restaurada pelo poder da oração. A Tua igreja clama a Ti. E eu creio que os Teus ouvidos estão abertos. E a Tua mão está estendida sobre este lugar para salvar. É o que eu Te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.